Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Mais um vídeo agora, esta aula agora de número 14 nesse vídeo, né? Já estamos longe, já caminhamos bastante, estamos vendo aqui agora onde nós paramos no livro de Números, aonde o povo murmuraram da terra prometida, duvidaram que Deus iria colocá-los ali naquela terra prometida, e que por causa disso Deus então se irou, Deus não gostou, e Deus vem e diz que eles não iriam entrar, e que agora essa turma aí de 20 anos para cima, todos eles vão morrer no deserto. É algo, assim, uma história de muita reflexão para nós. E no ponto 3, agora seguindo, diz assim: só Josué e Caleb entraram na terra porque apresentaram uma visão positiva. Veja como é importante sermos pessoas que acreditam, positivas, que confiam em Deus. É assim que nós tomamos posse, né, das coisas de Deus. Mas os murmuradores, que só vivem a reclamar, não glorificam o nome de Deus, não dignificam o nome de Deus. E essa turma toda que atravessaram o deserto, que passaram tantas dificuldades, morreram todas. E só entraram a nova geração. Da antiga geração, só Josué e Caleb, porque nem Moisés, por causa de tanta opressão liderando esse povo, não conseguiu entrar. Diz assim: os 40 dias de espionagem transformaram-se em 40 anos de punição. E diz o texto: durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Então esse foi o castigo que Deus deu a eles. Ficaram lá 40 dias espiando a terra, voltaram com resultado negativo e não creram em Deus. Agora cada dia iria representar um ano, iria se transformar em um ano. E o ponto 2 diz: quanto aos espias medrosos, morreram de praga perante o Senhor, no verso 37. Devido às suas rebeliões, sofreram a primeira derrota pelos amalequitas e cananeus. A rebelião, comandada por Corá, Datã e Abirão, resultou em muitos mortos. Então, várias consequências. Que coisa trágica é esta narrativa. Corá causou que todos os seus seguidores fossem engolidos pela terra, mas os seus filhos não morreram, conforme declara Números 26. Os murmuradores dentre o povo morreram, 14.700. Deus confirma Arão no sacerdócio e regula deveres e direitos. Aqui, esta revolta de Corá, aqui, Abirão, Datã e Abirão, eles se revoltaram contra Arão. Eles disseram: mas por que só Arão é sacerdote? Nós podemos também liderar, nós também queremos criar o nosso grupo. E Deus vem e responde, né, com a vara de Arão, que dá flor e dá fruto, mostrando que Deus confirma que Arão foi o escolhido para ser o sacerdote, né? Como é interessante isso. As coisas de Deus não é tomada à força, é Deus que escolhe, é Deus que chama, há toda uma preparação, uma solenidade, né? Os sacerdotes deviam levar a iniquidade perante o Senhor e cumprir o seu ministério sacerdotal. Os levitas deviam cuidar do santuário, tinham direitos às ofertas alçadas, às primícias e os dízimos, né? Aqui era a manutenção dos sacerdotes e dos levitas, não só dos sacerdotes. Eles não iam trabalhar em outras coisas, era vedado isso, mas eles tinham o direito, né, de ter a sua manutenção. Não receberam terras para cultivar, viveriam do que fosse levado ao templo. Todos os sacerdotes e levitas deviam entregar também o dízimo dos dízimos. Diversas leis sobre a purificação por causa dos mortos, aí no capítulo 19. No capítulo 20, nós vemos a morte de Miriam e a água que sai da rocha. Nesse episódio aqui, que a água que sai da rocha, eu já disse a vocês, que é quando eles estão com sede, e Deus diz para ele: fale à rocha para dar água, que hoje eu vou mostrar um grande milagre. E Moisés chega e bate na rocha. E Deus diz: olha, eu iria ser glorificado hoje,
perante o povo, mas você me desonrou batendo na rocha. E por causa disso, ele é impedido de entrar na terra prometida. Foi salvo, né? Mas foi impedido de entrar. Então, há situações que, conforme a forma que nós fazemos, ela não é aceita por Deus. Nós precisamos fazer o que é certo da maneira certa. Agora, a quarta etapa, de Cades Barneia até o Monte Or, na fronteira de Edom. Arão, nesse monte, ele morre, agora que fica para trás, né? Miriam já morreu, agora nós vemos a morte de Arão e a reorganização. Né? Nós passamos pela organização, a anarquia, que foi todas essas rebeliões, essas confusões, agora novamente uma reorganização. A quinta etapa, do Monte Or até as Campinas de Moabe. Nova murmuração ocasiona serpentes mortíferas, Deus manda fazer uma serpente de metal como solução, várias etapas e primeiras conquistas de Israel no lado oriental, o moabita Balaque, temendo, convida Balaão, que eu já citei isso, né, para amaldiçoar Israel. Sua resposta foi: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? Eis que recebi o mandado de abençoar, pois contra Jacó não vale encantamento. Tudo que o Senhor falar, isso falarei. Aqui Balaão dizendo a Balaque, né, que Balaque mandou ele amaldiçoar, mas ele sempre abençoava. Foram 3 experiências com sacrifícios, mas sem maldições. Houve antes 3 profecias de bênçãos. Ele fazia o sacrifício, o Balaão, para amaldiçoar, mas ao invés de amaldiçoar, ele abençoava. E finalmente, Balaão profetiza pela 4ª vez sobre a estrela procedente de Jacó e a vitória de Israel. Os homens de Israel pecaram com as mulheres moabitas e medianitas. Aqui foi a estratégia que Balaão deu para o Balaque. Ele disse: olha, eu não posso amaldiçoar esse povo, porque esse povo já foi abençoado por Deus. Mas eu vou dizer a você uma estratégia. Faça com que esse povo se misture com as mulheres daqui, com as mulheres moabitas, com as mulheres medianitas, porque Deus, ele é zeloso. E quando Deus vê o seu povo cometendo esse pecado e esse erro que ele diz para não misturar com outros povos, ele próprio vai destruir esse povo. Ele próprio vai trazer o castigo. E assim Balaque fez, né? Por isso essa doutrina, ela é encontrada lá no livro de Apocalipse, onde é chamada doutrina de Balaão, ou seja, prostituição, misturar, né? ter relações sexuais fora das coisas lícitas, né? Fora do relacionamento lícito. Eles cederam ao convite para adorarem os seus deuses e prostituíram-se com elas. Ou seja, o conselho de Balaão, usaram as mulheres e eles tiveram relações sexuais com elas, mas ao mesmo tempo adoraram os seus deuses, ou seja, entraram na idolatria. E o Novo Testamento atribui este fato ao ensino dissimulado de Balaão, que você pode encontrar lá no Novo Testamento, né, em 2 Pedro, em Judas e Apocalipse. A ira de Deus se manifestou numa praga na qual morreram 24.000 pessoas, ou seja, por causa dessa desobediência. Agora os israelitas deviam castigar os midianitas por aquele fato, ou seja, guerras. Segundo o censo, revela que 38 anos após o primeiro, era de 601.730 soldados, tendo diminuído 1.820, né, da primeira recontagem. Então aqui o segundo censo diminuiu poucas pessoas, né, após 38 anos. Estes têm direito à primeira parte da herança, proporcional ao número de membros da família. Alguns descendentes de Manassés clamam pelos seus direitos. Então, tudo isso aqui para você situar dentro do livro, né? Há umas mulheres que elas não tinham descendentes homens na sua tribo, mas elas foram lá e reivindicaram também, que também queria a porção delas, que elas também iriam precisar para se manter. Então elas fazem essas reivindicações.
Deus aprovou a ideia e elas receberam com seus irmãos e fez-se lei para o futuro, ou seja, Deus aprovou que elas reivindicassem, né? Então veja que quando nós fazemos as coisas certas, Deus não acha ruim, ele acha bom. E elas apresentaram dizendo, como nós vamos ser cuidadas? Né? E nós somos só mulheres, mas nós vamos arrumar homens para estar conosco e nós vamos precisar de terra. E Deus aprovou. Perto de sua morte, Moisés nomeia o seu sucessor, que vai ser Josué, o sucessor de Moisés. Recorda as leis das solenidades perpétuas, institui leis sociais diversas, então, como nós já falamos, quando você lê, você tem que ter esse cuidado, saber que tem leis civis, né, dentro aqui de Números. Escreve as etapas da jornada, desde o Egito até Moabe. Manda expulsar todos os habitantes cananeus e tomar a terra prometida. Marca os termos da terra prometida e a sua divisão. Moisés elege a cidade dos levitas e seus subúrbios. 48 cidades foram reservadas para os levitas. Né? E muitas vezes as pessoas dizem, não, os levitas não tinham direito a nada. Tinha sim, eles só não trabalhavam como os outros, não ia empreender como os outros, mas eles receberam 48 cidades para eles morarem, criar os seus gados e estarem ali, e os subúrbios ainda, né, em volta. Tá? E 6 cidades de refúgio, entre aquelas para o homicida se esconder. 3 de cada lado do Jordão. Então, dentre essas 48 cidades, 3 dessas cidades eram cidades refúgio, para que o homicida ali pudesse se refugiar, como nós falamos já num vídeo anterior. E o livro de Números, então, ele termina por aqui, esse panorama, e nós vamos ver Moisés aqui, então, já nomeando Josué para substituir a sua liderança. Josué vai ser preparado para isso, né? E nós vamos adentrar no livro de Deuteronômio, e esse livro aqui, Deuteronômio, significa, o nome dele, repetição da lei. Moisés vai fazer de novo uma repetição, uma recapitulação de tudo que ele já havia feito, porque nesse momento agora, Moisés está no 3º ciclo da sua vida. Ele está com 120 anos de idade. Então, Deus já havia dito para ele que ele não iria entrar na terra prometida, porque ele havia tocado, ferido a rocha, né, ele deveria ter falado. Ele vai, então, colocar agora Josué como seu substituto, seu líder, que vai guiar esse povo, mas antes dele fazer isso, e antes dele morrer, ele vai fazer uma recapitulação, ele vai repetir, por isso Deuteronômio é a repetição da lei. Muita coisa que você vê em Deuteronômio está repetindo já coisas que estão nos outros livros de Êxodo, Número, Levítico, né? Vão repetir aqui novamente. Mas é para poder reforçar. Nós vamos ver os discursos que Moisés faz para reforçar que o povo não pecasse, que o povo não deixasse de crer em Deus, que o povo não duvidasse, né? E até que eles, então, na liderança de Josué, vão atravessar o Rio Jordão, vão entrar na primeira cidade, que é a cidade de Jericó, e isso é claro lá no livro de Josué, quando Josué assumia a liderança. E nesse livro nós vamos ver também a morte de Moisés, né? Já vimos a morte de Miriam, de Arão, agora a morte também de Moisés. Os 3 que saíram lá do Egito, ajudando toda esta liderança. Mas isso nós vamos ver no próximo vídeo, na próxima aula. Até lá, Deus te abençoe, em nome de Jesus.